campos do conhecimento estão conectados por colaborações e tensões que geram a complexidade da vida. Do ponto de vista científico, qual o papel social da arte? A arte como ciência reflete sobre essa questão ao dialogar com artistas que constroem sua praxis na articulação entre criação e reflexão. Boas-vindas ao Arte como Ciência. Boa noite a todas e todos e todes. Estamos muito felizes por hoje começar oficialmente o projeto Arte como Ciência. Boas-vindas a esse projeto, que é um projeto solidário, um projeto colaborativo, que tem a proposta de debater a arte, o papel social da arte, como a gente vai conversar. Eu sou a Viviane Jugueiro, idealizadora do projeto, junto com a Daniela Israel, que vai se apresentar agora para vocês. Oi, gente. Então, para quem não me conhece, prazer, é uma honra estar aqui. Eu sou a Daniela Israel. O Arte como Ciência é um projeto que a gente vai estar estreando hoje, então, por favor, comentem o que deu certo, o que não deu certo, escrevam para a gente melhorar. Os comentários de vocês são sempre super importantes para a gente ir desenvolvendo e melhorando para as próximas. E vamos falar, então, do Arte como Ciência. Eu vou fazer rapidinho como ele vai funcionar e depois eu vou passar para a Vivi. O Arte como Ciência, então, ele está funcionando no formato das lives, que elas vão acontecer sempre na primeira terça-feira do mês. E a partir daí, então, daqui a 2 semanas, na terceira terça-feira do mês, para enrolar a língua mesmo, terça-feira do mês, a gente lança editado com os melhores momentos do projeto, com as melhores falas, as melhores conversas. É importante destacar que a gente está fazendo todo esse processo com pessoas do mundo inteiro, tem gente da Bahia com calor, tem gente do Sul com frio, respeitando aí o isolamento social, tá todo mundo na sua casa, então a gente pede aí um pouquinho de consideração, caso uma internet falhe aqui, falhe ali, a gente vá se acertando. Mas agora eu vou passar a tela, vou botar a Vivi na tela grande, porque tem muita gente que me perguntou, né, Vivi, ao longo desse tempo, mas afinal, o que é o Arte como Ciência? Em primeiro lugar, dizer que o Arte como Ciência é um trabalho colaborativo, é um trabalho sempre em construção. Então, todos os comentários, dúvidas, sugestões, críticas são sempre bem-vindos nesse processo de construção coletiva que pretende debater o papel social da arte. Bom, por que arte como ciência, né? A palavra ciência, ela vem do latim e ela significa conhecimento. Então, nesse sentido, o pensamento científico, ele é aquele pensamento de determinados campos do saber, que é construído na evolução das pesquisas naquela área. As artes integram as ciências humanas. O pensamento científico, ele é um pensamento dialético, que ele vai evoluindo conforme as discussões daquele campo do saber. Então, ele é diferente do pensamento dogmático, que procura uma resposta pronta. O pensamento científico, ele procura estudar as universalidades para relacionar essas universalidades com o contexto. Então, por exemplo, quando uma pessoa na medicina estuda os órgãos do corpo, ela estuda o funcionamento do coração, do pulmão, mas depois, para ela poder utilizar desse conhecimento na prática, ela vai relacionar esse conhecimento com os diversos contextos. Então, nesse sentido, no Arte como Ciência, a gente não pretende encontrar respostas absolutas, nem apresentar nenhum tipo de método, mas a gente pretende conversar com os campos do saber, né? Segundo o Bakhtin, a área das artes constrói um pensamento heterocientífico, e por essa razão a gente vai procurar aqui falar com especialistas que são artistas e que, ao mesmo tempo, são pessoas que refletem teoricamente sobre o seu trabalho, nos auxiliando a aprofundar essas reflexões. A gente parte do entendimento do Donald Winnicott, que é um psicanalista, que entende que a arte faz parte do que ele chama de processos, espaços transicionais, que são os espaços onde a objetividade se encontra com a subjetividade. Nesses espaços, para o Winnicott, está a arte, a brincadeira, os sonhos e também
a religião. Mas qual a diferença da arte? Qual é a especificidade que faz da arte uma comunicação distinta? Então, a gente compreende que a arte parte do princípio da teatralidade. O que é a teatralidade? É a propriedade humana que reconhece uma dupla percepção da realidade. Ou seja, eu vejo a atriz e eu também vejo a personagem. Ou seja, eu tenho consciência da relação estética. Se eu vejo uma escultura, eu vejo a imagem da escultura, mas eu também vejo um mármore. Eu tenho consciência da minha relação estética com aquela percepção dupla. Mas, nesse sentido, esse princípio da teatralidade, ele já aparece nas brincadeiras. Mas na arte, o lugar de quem constrói é um lugar distinto, porque nas brincadeiras, a criança elabora a sua percepção de mundo de um lugar interno, construindo o seu olhar na relação com o outro, com elaborações pessoais e do grupo que está envolvido. Na construção estética, a gente tem uma projeção de apreciação. E essa projeção de apreciação nos coloca num lugar de alteridade, num lugar de percepção de qual vai ser o olhar do outro. Ao mesmo tempo, quando a gente assiste um objeto estético, a nossa relação também é distinta da relação da brincadeira, porque na brincadeira nós estamos criando aquela situação e aquela construção com os nossos referenciais. E nos objetos estéticos, nós estamos em diálogo com outras proposições que são multissignificativas e pluriperceptivas. Por que a gente está apresentando esse olhar? Porque esse é um olhar científico, né? E esse é um olhar que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, onde eu proponho o conceito de dramaturgias radicais. No entanto, vale a gente perceber que, embora a nossa relação com a arte seja uma relação consciente, uma relação de estou assistindo teatro, estou vendo um filme, estou percebendo uma escultura, por outro lado, essa relação com esses diferentes signos que estão ali propostos, ela pode ser uma relação que está naturalizada. Ou seja, essa relação nem sempre se percebe. O Bertolt Brecht, ele propôs o que em português acabou sendo conhecido como distanciamento, mas que talvez seja melhor a gente perceber como desnaturalização. Ele propôs que a gente, como artistas que procuram a transformação, que a gente buscasse encontrar as contradições da sociedade e revelar como essas construções, que muitas vezes parecem naturais, elas são construídas culturalmente e, portanto, podem ser transformadas. Então, é importante a gente destacar que os objetos estéticos, eles estão presentes na vida humana desde os tempos mais remotos, né? Nos meus estudos sobre dramaturgia, a gente já encontra construções, linhas rústicas de construção de dramaturgia nos desenhos das cavernas, e, ao mesmo tempo, na vida pessoal dos seres humanos, desde a mais tenra idade, nós temos uma presença permanente, mas intermitente, dos objetos estéticos. Ou seja, quando eu assisto um espetáculo, aquela minha experiência é efêmera. Ela tem início, meio e fim. No entanto, todos os dias nós temos referenciais estéticos que ajudam a compor o que o Humberto Maturana chama de coordenações de ações e emoções. Ou seja, quais são os referenciais estéticos que fazem com que eu construa as minhas relações de identidade, os meus desejos, os meus modelos. E é nesse sentido que a gente percebe que a arte transformadora, ela procura questionar a cultura hegemônica, colocando outros modos de perceber, outros modos de sentir, outros modos de construir as suas percepções de mundo. Por outro lado, os governos autoritários no mundo, eles sempre procuram dominar o setor cultural, porque sabem que o setor cultural gera pensamento crítico, gera possibilidade de percepções mais amplas e profundas. Não é à toa
que as distintas democracias do mundo, as melhores democracias, as maiores democracias, possuem maior pluralidade estética, porque a construção da comunicação ela é pluriperceptiva. E, nesse sentido, é fundamental compreender que a arte ela não é supérflua, a arte não é algo puro entretenimento, embora o prazer seja algo essencial na vida, essencial. Mas a arte, ela constrói os nossos valores, constrói as nossas ações no mundo em diálogo com outros elementos, mas de uma forma crucial. Voltando só a uma questão que é fundamental para o arte como ciência, é a gente pensar as especificidades do que o Paulo Freire chama pensar no modo de pensar. Então, nesse sentido, existe um carinho muito especial também pela arte para a criança, pela construção dos discursos artísticos para crianças, que são muito específicos, exigem o mesmo conhecimento artístico do que o trabalho para as pessoas adultas, associado ao conhecimento dos modos de pensar e de emocionar do pensamento infantil, que eu chamo de lógica lúdica infantil. E a intenção desse nosso projeto aqui é a gente discutir esses modos de compreensão, esses modos de articulação de diferentes saberes na construção social. Esse é um assunto bastante complexo, com certeza, né? Mas a gente vai ter muita oportunidade de poder aprofundar essas ideias, de poder trocar essas ideias, sempre com base no conhecimento, em fundamentações que são compostas de teoria e prática, e com certeza de um envolvimento afetivo muito amplo. Honra, que alegria estar participando aqui dessa primeira live do Arte como Ciência. Muito obrigado a você, muito obrigado a Dani pelo convite. De fato, esse é um projeto que pode fazer toda a diferença, que vai fazer toda a diferença para nós artistas, pesquisadores, e especialmente nesse momento não há como não pensar, né, na oportunidade que é, na propriedade que é esse projeto chegar para a gente. Eu vou falar de lugares, na verdade, que se cruzam de uma maneira muito curiosa na minha vida, muito especial, talvez. Falo como artista, falo como pesquisador, falo como ator que migrou para outros espaços do teatro por pura curiosidade, né? Aquela curiosidade infantil que foi me movendo, né? Aquela curiosidade saudável da criança que foi me movendo em direção a esse espaço de crescimento, de conhecimento, mas principalmente de construção de relações, né? Foi isso que me chamou muito a atenção desde o princípio no teatro, e é atualmente o que me move dentro do teatro, especificamente do teatro para a infância e juventude, ao qual eu venho me dedicando nos últimos anos. I am a native of Philadelphia, Pennsylvania, in the USA, but have lived almost all of my adult life, my adulthood, in New York. Like many young people, I came to New York to be an actor, to study acting, to perform, and was lucky enough to actually get to do, in all of my journey, I did not see people that looked like me. I was one of one, or one of two, one Black woman, one Black male. A token, a representative sample. And the stories that were being told, maybe with the exception of Ragtime, were not my story. It was not a chronicle or a witness of my life, my existence. So what to do? I said, well, if the stories or chronicles, as I like to say, I tend to like to use the word witness or chronicle as opposed to story. If they're going to be told, then someone must write them. Someone must do the research, do the due diligence, so that what is hidden in the archive is brought
to life, has breath pumped into it. So that's what brought me to looking at art as a form of discipline. And through that discipline comes activism. And through the activism, we find ourselves meeting the times that we're living in now. Então, sou Gessé Oliveira, um artista negro do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Importante situar, né, de ser um estado com predominância de pessoas brancas, onde nós, a população de negros e pardos, negros, mestiços, pardos, né, somos em torno de 18% a 20%. Tá? Então, acho que isso é importante situar. Né? Propor, né, alguns caminhos para a gente futuramente vir a discutir. Né? Então, assim, a gente pensar mesmo né, quando a gente tem esse enunciado de arte como ciência, a gente pensar sob essa perspectiva étnico-racial, o que a gente está falando quando a gente se refere à arte e quando a gente se refere à ciência. Né? Então, assim, pensar na arte não somente nesse espaço consagrado, não é? Mas também em todas as possíveis teatralidades que perpassam o campo da cultura afro-brasileira, e pensar também ciência numa outra medida que não é somente naquilo que está afirmado. Né? A gente não pensar que ciência é um espaço de neutralidade. Né? Vivi, agradeço muito mesmo o convite para participar do projeto, estou muito honrada, né, de fazer parte dessa equipe com tantas pessoas incríveis. Né? Atualmente eu estou fazendo pós-doutorado na Unicamp, e nos últimos 8 anos eu venho investigando a participação de crianças como performers e colaboradoras em espetáculos e processos criativos de artistas contemporâneos. Um dos principais desafios do meu projeto é trazer a voz das crianças para a pesquisa. Eu acho muito importante dizer que as crianças estão ainda dentro dos grupos mais silenciados, né? Dos grupos sociais mais silenciados. Né? Vários outros grupos sociais têm encontrado seu espaço de escuta, mas as crianças ainda são muito silenciadas, então eu acho muito importante escutar as crianças. Fui pesquisador teatral, né? Faz mais de 25 anos que trabalho com crianças, né? E eu comecei trabalhando com crianças no Teatro Nacional de Cuba, né? E depois eu fui me aprofundando em questões que tinham a ver, sobretudo, com processos de ensino do teatro para as crianças, né? Quero primeiramente te agradecer por esse convite, desse projeto maravilhoso. Inicialmente, algumas pessoas me perguntam, mas arte como ciência, como assim? E até algumas pessoas que conhecem o meu trabalho. Mas e essa relação muito forte, assim, eu poderia falar, estou com a tese aqui, a tese tem 400 páginas, tem esse livro. Não vai ter esse momento, vai ter esse momento. Eu acho que é muito mais compartilhar com vocês esse comprometimento que eu tenho com o trabalho da atriz, do ator, criador, que em um determinado momento da história quer contar a sua história. Então, para mim, a arte como ciência tem essa reflexão intelectual, essas necessidades do simbólico, da representação, dos espaços de fala que nos faltam em muitos lugares, faltam muito mais para uns do que para outros, a gente sabe e tem noção disso, mas principalmente esse espaço de experimento, né, o artista é aquele que detém a técnica, e a gente não nasce sabendo técnica, né, técnica a gente aprende, vai melhorando. E acho que o arte como ciência, para mim, tem um pouco também de desmistificar esse dom que vem, né? Então, ele tem a especificidade da arte, e aí eu trago um pouquinho aqui do cinema, trago um pouquinho... A gente teve aí muitas pessoas do teatro, tem pessoas da música que estão aí na nossa lista de convidados na sequência. E para o cinema, que é uma arte mais técnica, que demanda de um aparato, de uma câmera para captar, não é o olho direto, é muito da experiência, do fazer funcionar,
arrumar e melhorar para o próximo. Então, para mim, a arte como ciência é fundamentalmente um processo de construção que não tem fim e que vai ecoar em muitos caminhos, em muitas almas, em muitas estruturas. Algumas estruturas vai bater mais forte, outras vai aconchegar e outras têm que romper mesmo. Então, para mim, a arte como ciência é isso. Dani, minha grande parceira, amigona, mais de 10 anos, a gente trabalhando junto cada vez mais, né? Incrível que na pandemia muitos caminhos foram difíceis e outros caminhos se estreitaram. E eu e a Dani, desde o princípio da pandemia, a gente está conectada total. E foi na pandemia que surgiu a ideia do Arte como Ciência, porque, falando um pouquinho de mim, que eu não me apresentei, né? Eu sou a Viviane Jugueiro, eu trabalho com teatro, com dramaturgia há 25 anos, né? Eu sou negra parda em construção de identidade, como todos nós, em todo o caminho da nossa vida. E as transformações que eu quero para a sociedade, eu estou sempre aberta a pensar e repensar a minha própria pessoa. Então, nesse sentido, toda a minha pesquisa, eu comecei já trabalhando com teatro de rua, fazendo performances políticas junto com o GCE na rua, lutando pelos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, fazendo teatro para criança no Teatro de Arena, que eu depois, muitos anos depois, tive a oportunidade de dirigir e que hoje em dia está sendo dirigido pelo GCE. Na minha pesquisa, o papel social da arte sempre foi fundamental e sempre foi uma incógnita, uma pergunta. E na minha trajetória tem algo fundamental que é, desde 2006, eu trabalho com cursos de formação de professoras e professores. Eu já dei aula em dezenas de cidades brasileiras e em alguns lugares no exterior também tive a oportunidade de conversar sobre esses assuntos. E uma das questões fundamentais para mim foi descobrir esse outro olhar de pessoas que eram não artistas e que tinham o maior interesse em pensar o papel da arte na construção social, a relação da arte com o desenvolvimento infantil, a relação da arte com a formação da personalidade, com a formação dos caminhos culturais. Então, com base em todo esse trabalho, no meu doutorado, eu criei o conceito de dramaturgia radical. E é radical com base na radicalidade do Paulo Freire, que compreende os caminhos complexos da vida, né? Esses caminhos onde os conceitos, eles estão a serviço dos contextos, né? Ou seja, as ideias científicas, elas nos servem para a gente pensar o nosso fazer, pensar a especificidade da arte, mas elas não nos servem para ser dogmáticas, porque quando o conceito vem antes do contexto, é preconceito. Então, justamente, o pensamento científico, no senso comum, ele ganhou alguns lugares, que é o lugar, às vezes até em contraposição à arte. Que paradoxo! Como poderia existir qualquer tipo de ciência se não existisse criatividade, se não existisse prazer? Ou seja, a gente não pode entender que a ciência está vinculada a respostas estanques, mas a ciência, como disse a Dani, está vinculada à investigação. E nesse sentido, a arte como ciência, ele procura trazer investigações profundas. Por que nós temos tantas propostas de teatro negro, do lugar da mulher na sociedade? Por que a gente repensa esses lugares da cultura hegemônica? Quais são as relações que tem nas formações da gente como sujeito, né? Quais são as especificidades do teatro para crianças? Então, eu muito amorosamente procurei construir esse pensamento na minha tese de doutorado, e agora, durante a pandemia, eu participei de muitas discussões regionais, nacionais e internacionais, porque eu faço parte da Associação Internacional de Teatro para a Infância e Juventude, faço parte de grupos de dramaturgas negras, faço parte
de diversos outros grupos, que agora eu vi que o tempo está acabando, né? Mas eu queria dizer que esses grupos, durante a pandemia, eles se ressentiam de que as sociedades ao redor do mundo, e de forma muito contundente a sociedade brasileira, aprofundou ou intensificou um discurso de que a arte é supérflua, de que não existe uma necessidade social de promover a pluralidade artística. E a gente pensa, conversando com a Dani, quando a gente resolveu fazer esse projeto, que ignorância a gente não combate com ignorância, a gente não combate brigando, a gente combate com conhecimento. A ignorância, ela tem as respostas prontas, ela parte de verdades absolutas, muitas vezes, a não ser quando ela está aberta para o conhecimento. E nesse sentido, todos nós e todas nós ignoramos algumas coisas, sabemos outras, mas a gente pretende, aqui no Arte como Ciência, desconstruir essas ideias que parecem que separam a arte de outras áreas do conhecimento, às vezes até como algo sublime, como as ideias de talento, né? Talento é algo muito questionável, porque a gente pode ter talento para todos os campos do saber, e, em geral, eles são construídos por oportunidades culturais, por oportunidades de trabalho, de vincular o prazer do reconhecimento criativo ao rigor do estudo. E disciplina não é algo que não nos traga prazer. Isso é algo que a gente, na nossa sociedade atual, entende, mas como poderia existir brincadeira, por exemplo, se as crianças não ficassem horas combinando as regras? Como poderia existir arte se a gente não tivesse parâmetros de construção artística? Ou seja, essas questões estão amplamente associadas de forma pluriperceptiva, de forma multissignificativa, de forma afetivo-racional. Então, buscando um caminho afetivo, mas um caminho de conhecimento, a gente propõe esse trabalho para a gente trocar ideias e aprofundar essas ideias, sem querer estabelecer nenhuma verdade absoluta, mas apenas com a convicção de que existe um conhecimento sério, específico, importante como qualquer outro campo do conhecimento científico.